Vai louvando a Ele, dizendo a Ele que você precisa dEle, dizendo a Deus que você quer, que você necessita da presença do Pai. Oh, tem liberdade, Senhor. Queremos, ó Deus, ir um pouco além, Pai, de um culto, de um ritual. Queremos verdadeiramente saber que estamos andando pelas tuas veredas, que o teu poder, meu Deus, Ele é a nossa retaguarda, que Ele está nos guardando. Guarda cada pessoa que aqui está, meu Deus, como o Senhor guardou aquele povo lá no deserto, Pai. Meu Deus, durante o dia, para que o sol não molestasse aquele povo, uma nuvem, meu Deus, ela cobria eles. Jesus, durante a noite, no frio do deserto, havia ali, meu Deus, uma coluna de fogo que aquecia eles e iluminava o caminho. Oh, meu Deus, que assim o Senhor possa envolver esse meu irmão, essa minha irmã, que o Senhor possa guardar essa pessoa em meio, meu Deus, às assolações do dia, ou então, meu Deus, mesmo durante as escuridões desta vida, e que o Senhor possa protegê-los e possa levá-los verdadeiramente, Pai, diante do teu altar. E você diga: Senhor Jesus, que assim se cumpra na minha vida, em todo o tempo, em o nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus? Vocês estão bem? Sim ou não? Sim. As crianças estão animadas, estão mais animadas que vocês, está vendo? Glória a Deus, né? Se crescer nessa fé tudo, né? Já pensou? Vamos ter uns fervorosos ali, a Esther, ó. Não é, Esther? É ou não é? Ah, ficou tímida agora. Glória a Deus, irmãos. Você vai abrir tua Bíblia lá em livro de João, capítulo 3, o versículo é o 30. Uma coisa importante, quando Jesus ele começa a crescer, aparecer nas nossas vidas, quando Jesus ele vai tendo liberdade para ele aparecer nas nossas vidas, coloca um pouquinho mais para lá para mim, Luciano. Só pode colocar ele em cima do cestinho. Quando ele começa a aparecer nas nossas vidas, a nossa família vai começando a se converter. Aquelas pessoas que estão à nossa volta vão começando a serem atraídas por Jesus. E às vezes nós até impedimos pessoas de encontrarem Jesus, porque ao invés de permitir que Jesus ele possa crescer nas nossas vidas, nós começamos a colocar as nossas vontades. Quando que eu coloco as minhas vontades? Quando eu tenho as minhas implicações dentro de casa, quando eu tenho o hábito de fazer aquilo que parece agradável para mim, quando começamos a fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que a gente acha que deve ser feito, e vamos tirando Jesus. Por exemplo, se eu quero fazer algo, eu faço, eu não oro, eu não busco a Deus, e eu simplesmente faço porque a minha carne quis fazer algo. Aquilo ali pode parecer bom, mas aquilo vai impedir muitas pessoas de conhecer Jesus através de nossas vidas. Amém, igreja? E olha o que ele diz ali, ó: é necessário que ele e que eu diminua. Quem tem que crescer? Jesus, amém? Dizia João Batista, ele dizia: e eu tenho que diminuir. Enquanto Jesus não estava ali, o João Batista já estava crescendo. Mas quando esteve Jesus, ele precisou se retirar um pouquinho, para que Cristo realmente pudesse cada vez mais crescer. Amém? Assim também a todos quando se converte. Quando eu encontro Jesus, eu preciso dar espaço na minha vida para as coisas de Deus. Preciso começar a ponderar mais a vontade de Deus do que a minha vontade. A minha vontade da carne vai me levar à ruína, ao buraco, à destruição, à queda. Mas a vontade de Deus vai me levar ao crescimento, à vitória, à conversão. Tem muita gente que a família não se converte, que pessoas não se voltam para Deus, porque quando olha para ela não consegue ver mais Deus na vida delas, porque elas estão tão empolgadas naquilo que elas gostam, naquilo que elas acham correto, que elas não conseguem transmitir quem é Jesus às pessoas. Então ele falou assim: é necessário que ele cresça
É necessário na tua vida, na minha vida, que Jesus ele cresça. Pastor, eu faço aquilo que agrada a Jesus, mas não basta só eu fazer o que agrada, eu tenho que deixar que ele cresça cada vez mais o Senhor possa ser dono da minha vida. E aí sim eu posso cada vez aparecer menos. Hoje uma senhora, eu entregava um projeto de vida ali, de manhã no culto da manhã, e ela catou o projeto de vida na mão, e ela falou assim: pastor, eu discordo disso. Claro que o que ela falou, acho que ela estava equivocada, ela foi religiosa realmente naquilo que ela falava, porque ela reclamava da ordem que estava o projeto de vida. Ela dizia que a primeira coisa que tinha que estar era a vida espiritual e não a saúde. Que eu acho que a ordem não vai mudar nada, amém? Eu posso escolher começar de onde eu achar que for melhor, sim ou não? Mas ela falou naquele momento uma coisa importante. Ela falou naquele momento que a gente estava muito preocupado com as coisas, com os acessórios que nos agradam. E ela dizia: por isso que cada vez menos tem pessoas cristãs. E realmente as pessoas, elas fazem de Deus às vezes um gênio da lâmpada, um servo de Deus. Eu preciso de algo, eu vou, eu estalo o dedo, quero aquilo, Deus deu, eu falo que eu tenho que viver a minha vida. E eu começo a fazer algo que eu disse que eu tenho que me alegrar, eu tenho que viver. Mas aí eu vou perder na vida de Deus, porque quanto mais da minha vida eu viver, menos eu vou viver da vida de Deus. Quanto menos da minha vida eu viver, mais eu vou receber a vida de Deus. E ela está certa. Às vezes a gente está pouco se importando com aquilo que Deus realmente quer. Estamos correndo atrás do que a gente mesmo está querendo. Amém, igreja? Continuando, pastor, então é necessário que Deus ele cresça, que ele apareça cada vez mais e que eu diminua. Diga graças a Deus. Gálatas 2, versículo 20. Vá lá. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha o que acontece quando Cristo aparece em nós. E quando eu falo ele crescer, é os seus testemunhos de vida, de comunhão com Deus. Tem parente que nunca viu o cristão dentro de casa orando, sabia? Eu conversava com um cidadão, ele é filho de um casal de pastores. Ele falou assim: eu nunca vi meu pai e minha mãe orando. Eu falei: mas como assim nunca viu? Nunca vi. Já vi eles brigar, eu já vi quebrar o pau, já vi xingar. Eu falei: orar não? Nunca ouvi eles orando. Você vê que coisa? Quem que está aparecendo mais, Cristo ou o casal? A carne deles. É verdade ou não é? Se Cristo tivesse aparecido, eles tinham visto muito mais coisas do agir de Deus e menos da carne de um homem. É ou não é? E na tua casa, o que eles têm visto mais? Jesus ou a carne gritando? Às vezes é a carne gritando. Olha o que ele diz ali: já estou crucificado com quem? Com Cristo. E aí ele diz o que? Assumiu. Com Cristo, e vivo não mais eu, mas quem vive? Mas Cristo vive. E a vida que agora vivo, na carne, ele está dizendo, vivo-a na fé de quem? Essa deveria ser a meta de todo cristão. Pastor, eu tinha vontade, minha vontade não importa mais. A vontade que importa para mim hoje é o que Deus realmente está querendo da minha vida. Irmão, às vezes as pessoas ignoram que o diabo está por aí. E o diabo ele é terrível, ele é derrotado, mas ele é terrível. O diabo ele fica procurando uma brecha para ele entrar. Ele fica procurando um lugarzinho na tua vida para ele entrar e fazer um estrago. E às vezes a gente vai esquecendo, a gente vai vivendo uma vida como se não existisse mais o inimigo de Deus, se ele não tivesse mais bramando como um leão, como se ele não tivesse mais ao derredor. E aí as pessoas vão brincando, sabe, começando a dar lugar, e o diabo, eu acredito que ele está começando a gostar dessas coisas, porque você vê que ele está cada vez mais ousado, não é verdade? Mas por quê? Porque o crente, na verdade, ao invés de estar vivendo na carne dele a vida de Cristo, na verdade ele está tirando Cristo para que a carne dele volte
É como se a gente pegasse hoje o evangelho e levasse lá no passado, voltasse atrás. Parece que o povo está se desconvertendo a Deus. Ou seja, cada vez menos você percebe Jesus. Jesus, ele fez algo, está sendo desfeito, a sociedade está deixando de lado, as igrejas estão ficando cada vez mais do jeito que o povo gosta e do jeito que Deus não gosta. Amém? Como se não importasse mais para Deus a casa dele. Eu tenho que fazer da casa dele algo que agrade a Deus. Amém? O Paulo, então, ele fazia isso. Ele dizia que a vida que ele estava vivendo não era mais o que ele queria, mas era o que Cristo queria. E ele diz lá ao vivo, na fé do Filho de Deus, o qual fez o que, igreja? O qual me amou e se entregou a si mesmo. Por quem? Por mim, ou seja, eu devo honrar Jesus na minha carne. Ah, pastor, mas eu quero viver, eu quero aproveitar essa vida. Você está diminuindo Cristo. Se eu não fizer ele crescer, não vai acontecer aquilo que nós precisamos. Amém? Então eu tenho que tomar muito cuidado para que a minha carne não venha destacar, mas a vida de Cristo. Alguém que está vivendo a vida de Cristo, ela não está preocupada com a vaidade dela, se ela foi ferida, se alguém a pisou. Qual que é a vontade de Jesus? Então está tudo bem. Amém? Desde que Cristo seja glorificado. Amém. Ah, mas eu fiquei triste. Nós ficamos. Desficamos de novo? Amém? Agora, quando a nossa carne está forte, não. Aí guardamos mágoa, aí murmuramos, aí vamos para o cantinho, ficamos chorando pela vida. De vez em quando você vê a pessoa lá sem vontade de comer. Igual a Ana, sabe? Por que chora, Ana? O que está acontecendo contigo e a Ana? Porque eu não tenho filho. E a outra mulher tem um monte de filhos. Ela estava vivendo o quê? A vontade de Deus ou a vontade dela? A vontade dela. O que importava era a carne dela. E às vezes a gente está desse jeito. Ah, eu estou assim porque eu não tenho aquilo que eu queria. Ué, mas eu tenho Cristo. Amém? E se eu tenho Cristo, eu devo já estar feliz, porque eu estou vivendo a vida por Ele. É assim que tem que ser cada um de nós. Amém? Um pouquinho mais à frente, 2 Coríntios 5,17. Será que a gente tem condições de dizer isso que o Paulo falou, irmãos? Eu vou viver na minha carne a vida de Jesus? Não, pastor. Jesus, ele que dá o jeito dele, eu não. Mas então eu não estou vivendo a vida de Jesus. Como é que eu vou querer o milagre de Jesus? Amém? Aí ele diz assim, ó, se estamos crucificados, né? Todas essas, segundo aos Coríntios, isso é Crônicas, né? Segundo aos Coríntios 5,17. Diz assim, ó, assim que se alguém em Cristo está, ela nova criatura, o quê? Ela é. As coisas velhas já... O que aconteceu, igreja? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ô irmãos, não é nem bronca não, mas na próxima tem que levar as crianças mais cedo, sabia? Às vezes tem que até ver com a tia lá depois, não é? Às vezes o horário ali. Pedir por favor encarecidamente, né? Dá um toque depois. Então voltando assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, e tudo se fez. Nós temos que tomar muito cuidado para que as pessoas não possam ver nas nossas vidas as atitudes da velha criatura. De vez em quando você vê um crente que ele diz que é de Jesus, mas às vezes você vê ele no dia a dia, as atitudes que tem nele, a forma que ele está vivendo, a maneira que ele vai se expressar, muitas vezes você vai perceber naquela pessoa algo mais semelhante com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Pastor, mas que mal tem isso? Não é a questão do mal que tem isso. Só que se a palavra ela repreende isso,
é sinal que isso vai te impedir de viver algumas coisas que Deus tem para a tua vida. Por exemplo, aquilo que a promessa de Deus fala que é para um cristão, elas nunca vão chegar na minha vida. Por quê, pastor? Porque eu ainda não estou naquele estágio. Então aquilo só vai chegar na minha vida quando realmente Cristo aparecer na minha vida. Amém? Enquanto estiver aparecendo da minha carne, eu não vou conseguir viver aquilo que Deus também tem para mim. Tem muita gente querendo que Deus faça algo, mas Deus está dizendo assim: eu estou esperando você amadurecer ao ponto do fruto que há na tua vida ser visto. E é isso que Deus está esperando talvez de nós. Como é que está a sua vida? Será que a velha criatura realmente já passou? Já se foi? Mais um ano está acabando? Como é que está a minha vida hoje? Eu amadureci, mudou? Aquilo que eu via que estava errado na minha vida ficou no passado? Pastor, eu trouxe a velha criatura junto comigo. Estou indo, uma velha criatura está me acompanhando. De vez em quando você vê até crente falando assim: ah, se eu rodar a baiana. Mas crente não roda a baiana, amor. Não é verdade? A velha criatura podia rodar a baiana. A baiana, inclusive, é um demônio, né? Que a pessoa fala, ela nem percebe que ela está falando ali. Se ela fala que vai rodar a baiana, vai rodar um guia ali na vida dela, não é verdade? Mas você vê, às vezes o crente fala isso. Ele nem percebe que ele está falando que vai rodar um demônio na vida dele. Mas ele não nasceu de novo? E tem muitos ainda rodando alguma coisa por aí. É ou não é? Está com o capiroto às vezes ali. Então ele está dizendo, já passaram. E eis que tudo se fez novo. Diga graças a Deus. Pastor, mas se fez tudo novo, o que vai acontecer na minha vida? Marcos capítulo 2, versículo 1. O que você vai ver aí agora é o que acontece. Pastor, eu quero mudar, mas não consigo. Irmão, Jesus, ele é especialista em mudar caráter, transformar caráter. Se você pegar na Bíblia, vou pegar alguns exemplos aqui sem abrir a Bíblia. Zaqueu, por exemplo, que era um cobrador de impostos, era ladrão, fica claro na Bíblia Sagrada que ele era ladrão, não é verdade? Os homens murmuravam dele. Só que quando ele viu Jesus realmente, a Bíblia diz que ele fala assim, o ladrão, ele fala assim: eu dou metade do que eu tenho. Já viu o ladrão distribuir o que tem? Sim ou não? Ladrão não distribui nada, distribui. O que o ladrão faz? Só subtrai. Não é isso que ele faz? Ele só tira o que você tem. Ele nunca te dá nada. Só que aquele ladrão mudou. Não mudou? O que ele ofereceu? Metade do que tinha aos pobres, não foi? E restituiu quanto? 4 vezes mais. Jesus mudou o caráter daquele homem? Mudou. Ladrão nenhum, qualquer um que faz tudo pelo dinheiro faria aquilo ali. Ele fez. Havia 2 ladrões na cruz. Um deles queria a vida nova. Jesus tirou ele daquele tipo de hábito e ele mudou completamente. Ô pastor, Jesus transformou o caráter dele? Transformou completamente. E poderia citar alguns exemplos da história da Bíblia, alguns casos, por exemplo, o mendigo que deixou de ser mendigo para seguir Jesus pelo caminho, o gadareno que estava lá morando no sepulcro, tinha um demônio ali, não é? De repente vira ele em perfeito juízo, você vê, houve uma mudança de caráter nele. Tudo isso onde Cristo teve liberdade para crescer. E quando isso acontece, qualquer pessoa vai perceber Jesus na vida da pessoa. Talvez elas não falam, mas elas observam. E vai chegar um dia que alguém chega para você e fala assim para você: ó, faz uma oração por mim. Quando você estiver orando, apresenta a minha vida. Mas por que ela fez isso? Porque ela viu, ela percebeu. Era notável que Jesus estava na sua vida. E quem não tem Jesus, ele começa a sentir essa necessidade. E aonde ele vê Jesus é que ele vai recorrer. Por isso que é tão importante que Cristo cresça em você. Amém? E a sua criatura antiga, a velha criatura, o seu eu, ele seja aniquilado. Então diz ali, ó. E alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava onde? Aonde, igreja? Em casa. Sempre que tiver Jesus na vida de alguém, as pessoas vão olhar e vão saber que há Jesus naquela vida. Pelos sinais, pelos testemunhos,
por milagres que vai acontecer, não é que você vai viver uma vida, um mar de rosas, não. Você vai passar por provações, por lutas, por situações complicadas, mas no meio de tudo isso, as pessoas vão ver um desfecho da vida onde Jesus está habitando. Só que se Jesus for tirado daquela vida, nunca vai aparecer os feitos dele. Mas se Jesus estiver ali, as pessoas vão notar. Vão perceber alguém que não falava a verdade sendo verdadeiro. Vão perceber alguém que estava enfermo, de repente começa a cura a se manifestar. Uma pessoa que vivia no caminho errado, de repente ela abandona o caminho errado, as pessoas olham. Outro dia uma falou para mim assim: pastor, quando eu saí do mundo, todo mundo parou de falar comigo. Não é nem por maldade não, sabia? Às vezes a presença de Deus até intimida a pessoa. Ela olha para a tua vida e vê a tua vida transformada, não é nem que ela te abandonou não, mas ela olha, ela se sente como Pedro fez, quando viu Jesus, ele falou: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou indigno. Ela começa a ver o Cristo ali na tua vida e ela fica meio que intimidada. E vai passar um tempo, quando você vê, a vida dela muda. Essa semana a irmã Maria estava contando ali. Ela foi uma vez numa festinha, e aí ela já convertida há 50 anos, né? Aí tem uns 20 anos mais ou menos, acho que uns 20. E ela vai nessa festinha, uma senhora, sabendo que ela era de Jesus, chamou ela no cantinho e falou assim: ó, bebe um pouquinho aqui. E oferece para ela um abacaxi cheio de cachaça dentro, de pinga dentro. Ela falou assim: eu não bebo. Daí ela falou assim: bebe rapidinho que ninguém está vendo. Ela ficou brava, aí ela deu uma bronca nessa mulher. E essa mulher, outro dia, ela disse que algum tempo atrás agora, teve um aniversário, ela voltou lá na casa, encontrou essa mulher, e essa mulher não bebe mais. E essa mulher falou para ela assim: desde aquele dia, eu nunca mais consegui beber. Alguma coisa ruim aconteceu ali dentro dela, que impediu ela, e ela não bebeu mais. Hoje é convertida. Mas você vê a importância de Cristo na tua vida, de aparecer Jesus em você? Aquela mulher teve um impacto, uma mudança, uma conversão na vida dela, por causa de algo que ela viu na vida de outra. A outra não falou nada, a outra não pegou a Bíblia, não ficou ali falando que ela tinha que mudar, não. Mas só a postura dela, de honrar Jesus aonde ela estava, já fez aquela mulher ter um impacto na vida dela. Aonde Jesus estiver, as pessoas conseguem perceber. É notável a pessoa de Jesus. Amém? Jesus chegou em Cafarnaum, se espalhou, todo mundo sabia: Jesus está aqui. Por quê? Por causa dos sinais. Amém? Cego enxergando, mudo falando, paralíticos começando a andar, pessoas tendo vida transformadas, mudadas. E é isso que tem que acontecer em você. As pessoas vão ver na tua vida e outras pessoas vão querer isso também. Amém, igreja? Vamos orar? Coloque-se de pé. Deixa eu pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Permita que Jesus Cristo, Ele apareça na tua vida. Amém? Pai querido e Pai amado, o Senhor já nos deu a vitória, Pai. Então estamos agora entrando na Tua presença, Jesus. Essa é a última sexta-feira do ano de 2023, Jesus. E que nessa sexta-feira, Pai, possamos ver os frutos do Senhor, Pai. Os frutos do Senhor em cada ação nossa. Que possamos ver, Jesus, o Senhor abençoando, a cura se manifestando. Pai, aquele que estava perturbado, vivendo em paz, aquele que estava, meu Deus, oprimido, liberto, o que estava caído de pé, o que estava prostrado, Senhor, sendo colocado, meu Deus, em liberdade. Então vem agora, meu Deus, nesta vida que está sofrendo, abatida, desanimada, essa pessoa que anda, meu Deus, perdida, tenha liberdade agora, Jesus. Entra com teu poder agora, Pai, da mesma forma que foram libertos nos tempos dos apóstolos, Pai, que essa pessoa seja liberta agora. Eu invoco agora o teu poder e eu digo agora: Satanás, começa a bater em retirada agora, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Poder de Deus, vai queimando agora, o mal não pode resistir, Jesus, vai queimando agora, vai colocando o teu poder agora, Pai.
Pai, aonde houver um desígnio dentro dela, aquele demônio da depressão, da opressão, meu Deus, aquele Satanás da maldito da mentira, aquele demônio do trauma, do medo, do desespero, meu Deus, aquela inquietação que não deixa ela ter paz, tem que sair agora. Vai saindo agora, demônio, vai bater em retirada, vai caindo por terra agora. Jesus, queima, 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 queima. O mal não pode permanecer. Aquele demônio da insônia, essa pessoa dormia bem, agora, meu Deus, ela levanta 4, 5, 6 vezes na noite. Algo está acontecendo, alguma coisa não está bem. Mas eu paraliso agora, eu estou ordenando aos demônios agora, aos anjos caídos, aos principados e potestades, em nome de Jesus, sai da coluna dela, demônio, vai saindo do nervo ciático, vai saindo essa inflamação. Jesus, ela começou a sentir uma dor de cabeça, no meio daquela agitação, aquela dor de cabeça surgiu, já é a 3ª vez, a 4ª vez. Pai, parece que algo está explodindo naquela cabeça. Sai de lá, demônio, vai saindo daí agora, você não vai tocar. Demônio do aneurisma, demônio que coloca aquela enxaqueca, vai caindo por terra agora, vai saindo daí. Vamos, demônio, é você que ludibriou a mente dela, você que colocou aquele apaixonite, você que está levando ela para aquele caminho maligno. Sai de lá, vai saindo de lá agora, aquela amarração, a inveja, demônio da inveja. Essa pessoa tem notado, Deus, que as coisas têm começado a dar errado. Sai, maldito demônio da inveja, você está colocando o olho sobre os caminhos dela. Desde aquele dia as coisas começaram a findar, a começar a se complicar, mas eu quebro o seu domínio, eu estou te repreendendo. Sai, pega tudo que é seu, maldito, e em nome de Jesus, sai e sai, para nunca mais voltar. Meu Deus, derrama as bênçãos agora, Pai. Pede para Ele, igreja, fala: Jesus, cresça em minha vida. Fala para Ele: apareça dentro de mim, que eu diminua. Deus, fala para Ele que eu diminua dentro da minha casa. Talvez gritamos demais, nos irritamos demais, nos chateamos o tempo todo, sempre estamos ali incomodados com algo, sempre estamos carregando algum tipo de empecilho dentro de nós. No fundo, Satanás só está arrumando um jeito de aprisionar. Meu Deus, quebra essas garras agora que ainda, meu Deus, tem ficado. Quebra, Jesus, esses impedimentos, Jesus, que ainda fica dentro de nós. A vaidade, a soberba, a arrogância. Meu Deus, não nos deixe se perder como se perdeu Demas, Pai. A tua palavra diz que o Demas, ele amou o presente século, ele começou a amar aquilo que estava diante dos olhos dele, e o mundo começou a crescer dentro dele, até que já não tinha mais o que fazer. Ele estava sendo levado cativo, Senhor. Mas que nós possamos, ó Deus, estar cada vez mais vivos na Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, Ele possa gritar dentro de nós, que possa nos intimidar, meu Deus, e de alguma forma, meu Deus, inibir qualquer tipo de reação da nossa carne, mas que possamos ter a ousadia de Paulo de poder dizer que a vida que vivemos hoje, Deus, não seja mais a nossa vida, mas que a vida que vivemos na carne, Deus, possamos dizer como Paulo que nós vivemos na vontade do Filho de Deus, e que assim seja em nossas vidas, Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.